Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje é 24 de outubro. Finalmente voltamos a gravar aqui, né? Nós tivemos um problema muito sério aí com a minha placa de vídeo, então não consegui gravar aí na segunda-feira, mas fizemos aquele podcast bem interessante que ficou lá no canal do Telegram da Cashwise e também na minha lista de transmissão que eu faço diretamente para os clientes que são assessorados diretamente por mim. Beleza? Bom, antes de mais nada, que a gente agora vai sem mais delongas, certo? Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimentos da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, aqui na descrição do vídeo tem um link de abertura de conta, você pode abrir sua conta, não paga nada, não tem taxa de manutenção. E assim que aparecer na minha base de dados, entrarei em contato com você para a gente entender o que está acontecendo com o seu momento de vida, qual o seu objetivo patrimonial, se seria construir patrimônio ou proteger seu patrimônio, e também entender o seu perfil de investidor. Com isso tudo, a gente consegue formatar uma boa estratégia que esteja alinhado com tudo isso, né? O seu objetivo, o seu momento de vida e o seu perfil de investidor, beleza? E todo mês a gente vai fazer uma revisão para entender se mudou alguma coisa ou não e até mesmo para a gente fazer aquele acompanhamento de como está a rentabilidade, se estamos dentro do plano ou não, beleza? Bom, e se está chegando aqui no canal, também não deixe de se inscrever, de ativar o sininho de notificação, dar aquele like e compartilhar esse vídeo com a maioria dos seus amigos para que isso possa chegar a mais pessoas. Aqui é um Morning Call com fatos e dados sem viés. E hoje a gente vai chegar aqui logo diretamente para o vídeo. Então nós temos aí Ásia e Oceania fechando majoritariamente no campo positivo. Isso depois que o rendimento dos treasuries norte-americanos, que é o que está tirando o sono da galera, né? Ele começou a arrefecer um pouco mais, começou a dar um recuo, então começam alguns ativos do mercado financeiro tomar um pouco mais de corpo, né? Ficarem mais interessantes, até porque apanharam pra caramba, né? Então, frente a toda a liquidação, é natural a gente ter aquele recuo, porque alguns ativos ficam muito baratos, aí, né, quando a galera começa a sair, deixa os ativos fora de preço, isso ocorre tanto na queda quanto na subida, né? Então, quando muita gente vende, alguns ativos ficam fora do preço, então ficam baratos demais e outros fundos, outros investidores acham interessante e vão lá e compram, beleza? Não seja a manada que vá vendendo ou comprando, né, porque todo mundo está fazendo, não faça isso. Então, nós temos aqui Ásia e Oceania, né, destaque aí para a Coreia aí com 1,12%. Né, nós tivemos ali o índice de preço ao produtor da Coreia do Sul, que subiu 1,3%, né, em termos anuais. Então, teve essa aceleração. Nós tivemos também atividade industrial no Japão, que aí acabou contraindo em outubro. Né? Isso não foi muito bem visto, né? Ficou ali em 49,9. Lembrando que quando a gente olha o PMI, tem a linha de 50. Acima de 50 mostra uma expansão naquela atividade econômica e abaixo de 50 mostra uma contração. E o índice composto lá no Japão, o composto ele junta o industrial e o de serviços, certo? Então, isso fazendo a junção dos dois, a gente tem o índice composto, isso acaba, você vai fazendo a junção dos dois, nós temos o índice composto. E esse índice composto, ali o Japão ficou ali no modo, né, de contração, leve contração, né, 49,9. Isso não é muito bem visto. Show? Bom, nós temos também a atividade industrial e empresarial lá na Austrália, ficando no menor nível. Isso tudo acabou não refletindo muito, né, ali nos preços, porém, o que traz a tranquilidade foi simplesmente caiu muito e teve essa recuada dos treasuries americanos. Os treasuries americanos de 10 anos, eita, chegou a bater ali 5%, né? Uma cotação muito alta, acho que, se eu não me engano, ficando muito próximo ou até mesmo acima de 2007, né? Quando começaram ali a gerar os problemas, né? A crise imobiliária lá nos Estados Unidos, a crise financeira, que veio pelo subprime, né? Começava a botar ali a cabecinha do lado de fora. Vamos lá. Bom, Europa majoritariamente no campo positivo. Os índices europeus, eles abriram, na verdade, no campo negativo, né? Então, depois de uma série de PMIs que saíram, tem ali também a questão do balanço das empresas que vieram sendo lançados
esses índices começaram a tomar um pouco mais de força. Então, o mundo começa a olhar hoje para as ações com um olhar mais positivo, né? Até porque nós viemos com um olhar bem negativo nas últimas sessões, não somente na Ásia, mas também na Europa, Estados Unidos e aqui no nosso Brasilzão também não foi diferente. Então, pode ser que hoje nós tenhamos um dia aí de respiro, certo? Nós tivemos ali uma série de PMIs que saíram na zona do euro. Então, nós tivemos o PMI do Reino Unido, o composto saiu de 48,5 para 48,6, certo? Então, ficou acima do anterior, né? Ficou acima da expectativa levemente. Então, isso acaba gerando um fator positivo. O industrial foi para 44,3, mas de 44,3 para 45,2, também ficando acima do anterior, acima da expectativa. O de serviço ficou 48,3, saiu de 48,3 para 49,2, né? Na verdade, 49,3, 49,2. Então, ficou basicamente em linha, porém acima das expectativas. Então, no Reino Unido, vieram dados positivos nas atividades industriais e de serviço, certo? Olhando para a Alemanha, né? A Alemanha ela teve aí uma queda no PMI composto, teve um aumento ali no PMI industrial, mas teve uma queda muito grande ali no de serviço. Então, isso também ficando abaixo, de serviço ficou abaixo da expectativa e o industrial ficou levemente acima da expectativa. Então, ficou ali basicamente misto. E na zona do euro como um todo, nós tivemos aí uma queda tanto no composto, nós tivemos uma queda no industrial e uma leve alta no de serviço, certo? Então, isso acaba gerando o bom pode ser ruim, né? Porque quando a gente tem uma atividade industrial ainda um pouco abaixo, isso pode fazer com que o BCE não venha subir tanto assim a taxa de juros. Mas, para mim, hoje, olhando como um todo, o que está fazendo as bolsas se recuperarem são as fortes quedas que nós tivemos anteriormente e a recuada dos treasuries americanos. Então, isso acaba fazendo com que as bolsas comecem a ganhar um pouco mais de força. E, obviamente, que quando começam a vir os balanços, né, aí é que é o ponto, quando começam a vir os balanços, a gente vê que, às vezes, as empresas não apanharam tão forte assim, né? Então, alguns ativos começam a ficar bem interessantes, porque ficaram muito depreciados. E quando olho os fundamentos ainda estão sólidos. Então, prestem bem atenção. Aqui no nosso Brasil, a gente já começou também a nossa temporada de balanço. Então, fiquem atentos às empresas que vocês têm na carteira. Você da renda variável, não cometa o erro de simplesmente vender. A bolsa está caindo, vou sair vendendo, não quero mais ações. Não é assim que funciona, galera. Não é assim que funciona. Então, vamos aprender um pouco mais sobre isso, beleza? Fundos americanos. Os fundos lá nos Estados Unidos estão tendenciando uma abertura positiva, né? Isso também muito pela questão da recuada dos treasuries americanos de 10 anos que teve ontem. Também tem uma questão aqui que é muito forte em relação aos balanços das empresas e aos descontos que acabam acontecendo, certo? Bom, vou trazer aqui para vocês o nosso Ibovão da Massa, certo? Para a gente entender aqui melhor o que acabou acontecendo ontem. Bom, ontem nós tivemos o Ibovão da Massa cedendo aí na casa de 0,33%, cedeu até pouco. Por que cedeu pouco, Vini? Olha o tamanho que a Petrobras cedeu ontem. A Petrobras apanhou demais, né? Isso muito impactado pela questão da mudança do estatuto. Estatuto não, né? Mas deixa eu pegar aqui da política, né, de indicação da governança. Então, isso fez com que os investidores, aquele velho fantasma, porque a gente que já investe na Bolsa há bastante tempo, nós tivemos um problema muito sério olhando Petrobras, né, e governo PT lá atrás. Quando muda esse estatuto, né, essa forma de indicação, essa política de indicação para alta governança, para alta diretoria da Petrobras, isso faz com que aquele fantasma que tinha antes, né, que nós vimos antes, né, anteriormente lá atrás,
é onde a Petrobras, né, estava muito alinhada, a alta cúpula da Petrobras estava muito alinhada com os interesses do governo. Isso é ruim, porque a Petrobras é uma empresa. Ah, Vini, mas é uma estatal, o governo tem que usar a estatal. Não, não tem que usar. É como a natureza, gente, é como a natureza. Se você mete a mão na natureza, você queira mudar a natureza de uma forma intencional, ali na marra, vamos botar assim, você causa desequilíbrio. A Petrobras é uma empresa, e a empresa foi feita para gerar lucro. Ah, mas é uma estatal. Ok. Ou então o Estado, né, o Estado brasileiro, né, o nosso país, o nosso governo, vai receber os dividendos que são providos pela Petrobras. Com esses dividendos, faça suas políticas públicas. Simples assim. Né? Não é que a Petrobras é do governo, então não tem que dar lucro. Não é assim. Porque a empresa precisa dar lucro, porque esse lucro vai ser feito para fazer novos investimentos na própria empresa, expansão da empresa e com isso gerar mais trabalhos. Entendeu? É simples assim. Toda empresa foi feita para dar lucro. Se a empresa que não dá lucro, ela vai ter que ser financiada por alguém. Certo? Então, esse é um dos problemas que fez com que a Petrobras cedesse tanto assim, mas Vale ficou basicamente neutro, né? Caiu pouco, e nós tivemos aí os bancos segurando um pouco mais ali na parte positiva, né, do nosso Ibovão da Massa. Então, fez com que o nosso Ibovespa não cedesse tanto quanto deveria ceder. Aí lembram, né? Lembram, agora se recordem aí, beleza? Quando a gente botou no diário, nós tínhamos a média móvel aqui nos 112 mil pontos. Então, aqui, a média móvel de 200 períodos acabou segurando um pouco mais o nosso Ibovão da Massa, né? Então, segurou só porque bateu na média móvel? A média móvel está ali porque é uma média de todos os fechamentos dos últimos 200 períodos no diário, 200 dias. Quando a gente olha para o semanal, ela está um pouco mais abaixo, né? Eu gosto de trabalhar no semanal. O semanal está aqui nos 109, 110 mil pontos. Então, a nossa FIBO que a gente traçou aqui, né, continua aqui traçada. Então, tem espaço para dar um recuo, como eu sempre falei desde lá de trás, que pode vir até aqui os 109 mil pontos, que não teria problema, é natural. Por quê? A galera que começou a montar a carteira com ativos que estavam muito baratos aqui nos 98 mil pontos, essa galera está com uma boa rentabilidade. Vou trazer, por exemplo, vamos pegar aqui os 98 mil pontos, nós estávamos em março, né? Vamos pegar Petro em março, por exemplo. Vou botar no semanal também a nossa querida Petro. Petro em março estava aqui nessa faixa, né? Vamos botar aqui os R$19. Então, quem montou a carteira aqui, por exemplo, e que a nossa Ibovão da Massa estava lá embaixo, com esse recuo da Petrobras, o cara ainda está tranquilo, não está? O cara ainda está tranquilo. Vamos ver quem comprou o Banco do Brasil, por exemplo, também ali em março, né? Ali 27 de março, comprou ali nos 35, ainda está tranquilo, certo? Então, assim, nós tivemos sempre ativos que estavam baratos e ativos que estavam caros. Vamos pegar ativos de crescimento, um ativo que a gente tem falado bastante, tem até aqui na nossa carteira, que despencou, né? Trisul, por exemplo, quem comprou ali em março, ó, por exemplo, vamos pegar aqui 27 de março, quem comprou aqui ainda está tranquilo com o Trisul, certo? Se bem que o Trisul agora caiu, passou batido aqui dos 50% de FIBO, né, trabalhando aqui nos 4,41, mas isso muito impactado pela curva de juros, né? Então, a curva de juros... Opa, trazer para cá, deixa eu tirar a grade. Ninguém quer ver a grade, pô. A curva de juros começou a inclinar um pouco mais, né? Aqui para 2033, cadê? 2033 começou a inclinar um pouco mais para cima, né? Ao invés de vir aqui e manter assim para baixo. Então, isso acabou impactando. Um outro ponto que impacta bastante é que são os treasuries americanos, né? Os treasuries americanos chegou a bater lá nos 5%, aí, pô, muita gente acaba indo lá para a corrida para a segurança. Aí teve um figurão lá nos Estados Unidos, que é um grande diretor de fundo hedge, né? Cadê o nome do cidadão? Bom, o nome do cidadão me fugiu aqui, mas enfim, aqui Bill Ackman da
Pershing Square. Nossa senhora, desculpa meu inglês britânico. Mas enfim, esse cara estava com posição vendida no Tesouro. Lembra que eu sempre falo para você o seguinte, o Tesouro norte-americano é a oferta e demanda, né? Quanto maior a demanda, menor é o seu rendimento. Quanto menor a demanda, maior é o seu rendimento. Esse cara estava vendido no Tesouro, certo? Então, isso também ele estava apostando contra. Quando ele fecha a sua posição vendida, ele compra, ele aumenta a demanda sobre os títulos, que ele precisa fechar a posição. Então, o que aconteceu com o título? O título deu uma recuada, certo? Então, esse foi um dos fatores que fez os títulos norte-americanos ceder, e isso dá aquele alívio na curva de juros no mundo, né? Porque a referência do título norte-americano, né, de 10 anos ela é muito alta, certo? Vamos olhar aqui o nosso doleta, dólar que fechou aí também no campo negativo, batendo ali nos R$5, testando aqui aquela antiga resistência como suporte, sendo que a média móvel de 10 períodos já cruzou a de 20 para baixo, né, aqui no diário. Então já mostra uma reversão de tendência, ó, topo, fez um fundo, o topo que fez foi abaixo do topo anterior, perdendo esse fundo aqui, pode trazer a doleta novamente aqui para casa dos 4,80, 4,90, certo? Porque é onde nós temos a próxima linha de suporte aqui, os 4,87. Beleza? Então, doleta tendenciando aí uma reversão, isso no diário, porém no semanal ainda não teve essa confirmação, né? No semanal o fechamento está descansando aqui na média móvel de 10 períodos. Se o fechamento do dólar vier para baixo da média móvel de 10 períodos, pode segurar aqui na média móvel de 20 períodos, mas a gente já vai trabalhar abaixo dos R$5, certo? Se perder o fôlego, de fato, aqui, nesses 4,60, 4,96, por exemplo, 4,90, aí pode vir aqui e voltar a trabalhar na casa dos 4,80, beleza? Assim como a gente estava olhando lá no semanal, mas ainda não reverteu a tendência, né? Então, quando eu olho sempre 3 tempos gráficos. Vamos fazer aqui uma aulinha rápida, temos tempos aqui. Bom, a gente olha no diário, que é um curto prazo, né? Então, ainda não reverteu a tendência, a gente ainda tem topos e fundos ascendentes, se bem que ainda não fez o fundo aqui, vamos ver como vai se comportar. Pode ser que tenha aqui um topozinho, né? Até porque nós temos hoje, deixa eu botar o DX aqui, ó. Nós temos o DXY, por exemplo, aqui, ó, fortemente positivo. O dólar ganhando frente aos seus principais pares, ó, frente ao euro, frente ao ien, a libra, dólar canadense, a coroa sueca, franco suíço, está ganhando frente aos seus principais pares. Já está batendo aqui, ó, 0,29% de alta, né? 0,30 a gente já vê aí uma tendência muito clara de alta para a nossa doleta. Olhando o petróleo recuando um pouco mais, perdeu a casa dos $90, já que a gente está aqui, né? Perdeu a casa dos $90. Os TRs americanos levemente uma cotação, um rendimento positivo, mas vindo para uma correção, né? Vamos ver como vai se dar. Então, pode ser que nós tenhamos um dólar um pouquinho mais para cima e o nosso Ibovão da massa aí também LED neutro para positivo, né? Pode ter aí uma recuada. Então, o dólar pode sair neutro ali, até porque a gente vê um dólar hoje um pouco mais forte. Vamos acompanhar como é que vai ser a abertura, e aqui a gente não é mãe de nada, beleza? Bom, vamos olhar aqui agora o calendário. Deixa eu ver aqui, cadê meu calendário? Pronto. Vamos trazer aqui o calendário econômico. Vamos olhar para hoje, terça-feira. Nós tivemos aí desemprego lá no Reino Unido, né? Ajustado. Confiança do consumidor, né? Lá na Alemanha, veio abaixo do anterior, abaixo do consenso, né? Então, sinal negativo. Nós temos aqui o PMI industrial lá na Alemanha, porque eu tiro aqui os impactos, se eu colocar os impactos, a gente vai ver todos os PMIs. Eu não quero ver isso aqui, porque muita coisa não faz preço, certo? O que a galera vai olhar hoje? São os balanços das empresas,
balanço das empresas que nós temos hoje para sair lá nos Estados Unidos, e temos também uma série de PMIs aqui norte-americanos. Então, PMI composto, que a gente junta o de serviço e o industrial, nós temos o industrial e o de serviço, certo? E depois, variação do estoque de petróleo bruto, API, mas esse aqui não faz muito preço na cotação da commodity, beleza? O que faz mais preço é o que vai sair amanhã, beleza? Que é o petróleo em Cushing. Esse faz mais preço. Então, a galera que gosta de operar petróleo, por exemplo, ou até ativos que são vinculados à cotação do petróleo, fiquem atentos quando sai o petróleo em Cush, né? Mas isso faz muito mais preço, tem muito mais volatilidade para quem opera petróleo lá na CME, lá nos Estados Unidos. Beleza? Bom, esses são os recados de hoje, né? Esses são os recados de hoje. Muita atenção com o capital de vocês. A galera que gosta de fazer o day trade, nós estamos em semanas do meio ali, né? Essas semanas não tem muita volatilidade, são semanas mais travadas, onde a bolsa tem baixa variação, né? Tanto os índices, tanto os derivativos, então muita cautela, muita cautela. Se vai operar, opera no momento correto, beleza? E a galera do longo prazo tem muita oportunidade ainda, tem muito ativo barato, tem ativos que corrigiu demais. Então, até com que esses ativos comecem a ganhar um pouco mais de força, demora. Então, avaliem sempre os fundamentos. Não deixem de olhar os fundamentos das empresas para que você possa fazer uma boa aquisição, entendeu? Não vá somente pelo índice. Você não compra índice Bovespa, certo? A não ser que você invista no BOVA11, que é um ETF que replica basicamente o índice Bovespa. Então, você faz ali uma gestão passiva, né, do índice. Você não faz uma gestão ativa. Agora, quando você faz um bom stock picking, conversa com o seu assessor de investimentos, você terá sim ali bons ativos e só acompanhar, só segue a sua estratégia. Não muda a sua estratégia, porque se você mudar a sua estratégia pelo que acontece de acordo com que coisas que você não pode controlar, por exemplo, a guerra está acontecendo, muita gente está tirando dinheiro da bolsa, de ativos de risco, jogando para a segurança. Lembre-se que tem muita gente que está protegendo o capital e não está construindo o capital. Então, essa galera vai pensar diferente. Lembre-se que tem muita gente que são gestores de hedge funds, de fundos de hedge, né? Então, esses fundos de hedge eles precisam gerar um bom resultado para os seus cotistas, né? Então, eles precisam trabalhar diferente de você que é um investidor individual. A sua carteira funciona de uma maneira diferente da deles. A sua carteira não é igual à do fundo, entendeu? Você não tem os mesmos ativos, então, e na mesma proporção. Então, controla simplesmente a sua exposição ao risco, tenha paciência para entender que a renda variável é para longo prazo e tenha disciplina para seguir o seu plano e fazer os aportes mensais. Beleza? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais Giro de Mercado. Valeu!